Salve, salve, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um Mac Podcast, mais um programa totalmente excelente e olha, com transmissão simultânea para a TV Web Paixão. Para quem não conhece, venha conhecer o Mac Podcast, acompanhe a gente até o final. A gente está no Instagram também, está nas redes sociais, está no YouTube, link na bio do Instagram. E hoje, programa muito especial, porque está sendo transmitida pela TV Paixão Web. E eu estou recebendo aqui uma bacharela de Direito, a Elaine Machado. E aí, minha amiga, tudo tranquilo? Tudo ótimo, graças a Deus, obrigada. Boa noite a todos. Que bom te receber aqui. Sabe uma coisa que deixa nervosa quando a pessoa pergunta: você está nervosa? Um pouquinho, né? Mas olha, eu acompanhei um pouquinho da sua trajetória, acompanhei um pouquinho do seu trabalho e fiquei tão assim, empolgado, né? Pela sua trajetória, pelo seu talento, pela sua dedicação. Eu falei, nossa, eu tenho que conversar com essa moça, né? Afinal de contas, a família dela sabe muito bem quem ela é, mas o mundo precisa saber e eu quero ser uma dessas pessoas que está te apresentando para o mundo. Vamos falar da sua família primeiro. Você quer saber o que ela faz além de ser bacharela de Direito? Vamos saber da família dela. E aí, como é que é ser mãe? Não, eu tenho duas filhas. Duas meninas? Eu tenho a Beatriz, que vai fazer 18 anos em novembro, e tenho a Bianca, que faz 11 anos, agora dia 30 de maio. 30 de maio? Eu sou de maio também, minha filha também é de maio. Tem muita gente boa de maio. E você que é de maio também, tamo junto. E você faz aniversário que mês? Eu sou de março. De março. Tem gente boa fazendo também, gente legal fazendo aniversário, mas na verdade todos os meses, por favor, não saia do canal por causa disso, né? Mas assim, eu falei da família, né, cara? Porque você passou ao longo de sua vida, principalmente o paralelo, né, com a sua formação, né? Você passou desafios terríveis, né? Primeiro vamos falar dos desafios, né? Qual foi o maior desafio nesse período que você completa os estudos? O maior desafio foi porque eu sofri um acidente de carro por causa de uma imprudência de um motorista da Uber. E nisso eu tive esfacelamento da musculatura da coluna e tive complicações. Eu fiquei 30 dias internada. Essas complicações foi trombo pulmonar e eu perdi os movimentos das pernas, tive que reaprender a andar, quase perdi a vida, né? Porque eu não quis ir para o CTI, porque foi o início do Covid e eu tinha muito medo de ser entubada. Peguei o Covid nessa mesma época, foi a pior época da minha vida, eu desesperada, porque já estava entrando em provas na faculdade. E eu já estava quase terminando a faculdade, né? Estava indo para o fim. E foi terrível, terrível. Eu saí do hospital na véspera do meu aniversário, nunca mais vou esquecer, 1º de março. E quando eu cheguei em casa, e nisso tudo tentando postergar o meu benefício previdenciário, né? Eu estava em acidente de trabalho. Estou de acidente de trabalho, né? Devido ao meu acidente. E o que acontece nesse meio todo aí? Não consigo postergar, a Previdência não deixou postergar, e isso está em litígio, obviamente, e nisso tudo aí entra o desespero, porque você tem que viver, né? Aí, graças a Deus, eu tenho pai, tenho mãe, eu tenho família, né? Eu tenho marido, e meu marido ali comigo o tempo todo, né? Aí veio a minha alta. Quando eu chego em casa no dia seguinte, meu marido cai muito mal de Covid, quase perdeu a vida, e foi um desespero para poder salvar a vida dele. Não tinha como ir para o hospital, eu estava de andador. Nesse meio tempo ele estava trabalhando, né? Aí teve que se licenciar, acabou tomando uma justa causa estando pela Previdência. A Previdência dificultou muito a vida dele, e a empresa dele, que eu não vou citar o nome, ela sabe bem quem é, ela simplesmente o demitiu de licença. Aí meu marido com o Covid, graças a Deus, com as medicações, ficou bem. Aí teve que trabalhar como ajudante de obras, nada contra, né? Uma profissão digna. Meu pai me criou assim. Meu marido se matava
se matava para não se sustentar. Hoje, graças a Deus, não há necessidade. Hoje ele também está bacharelando, ele bacharela agora no final do ano, né, em Direito. E nisso tudo aí veio alguns percalços, mas Deus nunca nos deixou faltar um pão, na graça de Deus. E passei por dificuldades nisso tudo aí logo depois veio o tumor, e nessa do tumor me deixou desesperada, porque era tumor de mama, tumor de ovário, e você se assusta, você fica desesperado, dor, e você sentir dor, estudar com dor. E meu marido falava, fica em casa, Elaine, não vai pra faculdade. E eu dizia, o quê? Duvido, vou pra faculdade. E eu ia com muita dor, muitas das vezes eu dormia de tanta dor, tomava remédio, eu acabava dormindo, meu professor me acordando. Eu me formei na Anhanguera de Niterói, né, onde eu agradeço ao meu coordenador, doutor Alexandre Almeida, e os meus professores, que são muitos, não dá para falar o nome de todos, mas eu vou falar o nome de alguns, que é o Wagner, o Yudi, são muitos. A Andréia, são meus professores, e tem outros, mas esses aí me apoiaram muito, 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 muito. E o Jaumir, não posso esquecer. E o professor Dudu. Nossa, todo o grupo docente daquela faculdade, mas principalmente o meu coordenador, Alexandre Almeida, porque ele chorou junto comigo, ele sofreu junto comigo, ele via o meu sofrimento e ele via a minha força para lutar, para vencer a doença e também para me formar, porque eu venho de família muito humilde, mas porém guerreira, idônea, porque princípio não se negocia, e é assim que eu cresci, que princípio é inegociável, e o meu professor via isso em mim, e ali esse meu coordenador, ele é meu professor e meu coordenador, eu digo, eu sou formada, mas ele para mim vai ser meu professor a vida inteira, porque igual a ele ali, para mim assim, não existe. E no dia da minha formatura foi o dia que eu estava entre o céu e a terra, porque eu não estava acreditando, eu travei na hora de descer, que me chamaram, né? Elaine Machado, para receber a colação de grau, e eu travei na escada, eu não conseguia, minhas pernas não iam, e só chorava, aonde meu professor, o Jaumir, ele começou a se emocionar e pegou o microfone, e ele que me destravou quando ele começou a falar o porquê que eu travei. Aí ali eu desabei. Quando eu desabei, aí sim, acho que aquela emoção que estava travada veio para fora. Ele e o meu professor Yudi, né? Porque se eu sou criminalista, é graças a ele e o professor Wagner, que para mim são um dos melhores criminalistas. E ele começou a falar a minha história, onde todos se emocionaram, porque não é brincadeira enfrentar tudo que eu enfrentei, pagar uma faculdade. Eu era bolsista, depois de bolsista virei fiéis, mas não 100%, pagava um valor simbólico, mas assim, pagando, e vieram vários percalços no final do semestre, finalizando a faculdade, cheguei ao 10º período, erro administrativo da faculdade, me jogaram no 4º período, entrei em pânico, quase infartei. Cheguei na faculdade chorando, meu coordenador ficou doido. O que aconteceu? Erro de sistema. É por isso que eu falo que ele é mais do que um coordenador para mim, ele é um pai para mim. O Alexandre Almeida, ele é um pai para mim, sabe? Ele é um pai, nossa, eu não tenho palavras para agradecer o quanto esse professor e coordenador me ajudou ali, naquela dificuldade, naquele desespero. Eu estou me formando e regrido, e ali eu falei, Deus, o Senhor é comigo, eu vou conseguir, graças a Deus, tudo deu certo. Tirei uma excelentíssima nota na minha apresentação de TCC, a minha TCC era uma e depois eu transformei em outra, sabe? Assim, minha vida é simplesmente entre altos e baixos, sabe? De muito desafio. E eu não desisto nunca, como hoje. Hoje eu faço parte de várias comissões dentro da OAB do Estado do Rio de Janeiro, né? Que é a OAB seccional, onde aqui eu agradeço a doutora Ana Tereza Basílio, que é a presidente da OAB,
Eu não estou aqui para... como dizem, né? Vou usar o secular, me perdoe, o puxa-saco. Não sou. Sou admiradora dessa mulher. Essa mulher me deu oportunidades que eu jamais teria aqui fora. Eu fiz mentoria jurídica, eu fiz mentoria de artigo científico, cursos caríssimos, cursos que valem R$3.500, fora outros cursos que eu fiz dentro da seccional. Eu fui para a maior conferência mundial, a conferência que foi em BH, em novembro de 2023. Eu fui dentro do ônibus da OAB, graças, na época, o presidente era o Dr. Luciano Bandeira, a quem eu tenho muito que agradecer também, sabe? Eu não tô aqui para... ela tá querendo puxar... Não tô. Eu tô aqui para ser grato, porque gratidão não prescreve, gente. Gratidão é como cicatriz. E a minha gratidão por ela é muito grande. Como a minha gratidão também pela OAB da Barra, a doutora Renata Mansur, que é presidente da OAB da Barra, ela é muito grande. Eu fui acolhida lá também. Me convidaram para fazer parte de comissões, devido aos meus trabalhos nessas comissões, trabalhos esses que é para trabalhar a minha mente. Eu entrei em depressão por conta dessa briga toda de doença e INSS, o meu trabalho, porque o meu trabalho mesmo, formal, eu tenho a área jurídica? Tem, mas tem a área também que meu trabalho, no meu início, veio como camareira de hotel. Eu não vou citar o nome do hotel aqui, mas veio como camareira e com muito orgulho. E trabalhando como camareira, eu entrei para a faculdade. Aí entrei de licença devido ao acidente de trabalho, né? Porém, continuo empregada, né? Porém, afastada, eu estou pelo INTO, faço tratamento no INTO também, por isso que eu falo que minha vida é superação pura. E assim, é como eu estou te falando, a minha vida assim, é muito desafios, eu aproveito todas as oportunidades, como a doutora Ana Tereza, quando me fez o convite para participar de um evento no escritório dela, e ela disse ali, olha, essa daqui vai ser uma grande advogada. Nossa, eu me senti tão lisonjeada, principalmente por ser uma mulher negra, porque não é vitimismo, mas para nós negros tudo é mais complicado, muito, muito mesmo. E ela, mulher branca, classe média alta, ela me trata com amor e com carinho, igualdade, equidade, respeito. Ela não me chama, oi, doutora. Tá, a minha carteira hoje é de estagiária, estou prestando concurso para trocar de carteira. Sou bacharela, como deixei bem claro, mas não deixo de ser doutora, né? Criminalista, pós-graduada, criminalista, militar e outras formações. E essa mulher, ela me chamou, eu falo essa mulher porque eu estou me referindo não só a uma presidente, eu estou me referindo a uma pessoa. Sim. Ela não me chama de doutora porque são milhares de advogados e ela simplesmente não lembra o meu nome e quer fazer média, não. Ela me chama pelo nome. Se você chegar dentro da seccional agora e perguntar sobre a Elane Machado, ela vai falar, é a doutora da OAB Jovem? E isso não há dinheiro que pague, sabe? A minha presidente de comissão, a Lívia Madeira. Então, assim, são pessoas importantes na minha vida. Hoje, a tesoureira da Barra, a Sueli Beatriz, ela me acolheu lá. Quando eu digo me acolher, vocês podem achar, nossa, ela tá abandonada? Não, gente. Acolhimento é abraçar, é amor, é afeto, é reconhecimento ao trabalho do seu par, né? E para fazer parte da Comissão de Igualdade Racial da Barra, eu sou negra, eu milito sobre essa área e preciso militar sobre essa área. Como eu falo e digo, eu estou estudando muito, não só para trocar de carteira, mas também para ser a primeira ministra negra do STF. Posso até ser do STJ, quero sim ser do STJ, mas por que, Elaine? O STJ não é importante? Claro que sim, é o Supremo Tribunal de Justiça, mas eu quero estar lá no STF. Nunca teve uma ministra negra, como STJ também.
Nunca houve uma ministra negra. Se eu entrar para o 5º Constitucional como uma ministra negra do STJ, eu já sou mais do que vitoriosa, perdão. E é isso. Eu amo o direito está na minha veia. Eu faço parte de várias comissões, direitos humanos, antidiscriminatório, que amanhã estarei tomando posse. Hoje tomei posse, foi na Comissão da África, que faz parte. Eu faço parte da Comissão Penitenciária, eu faço parte da Comissão OAB Mulher, eu faço parte de muitas comissões, da OAB Jovem da Barra, a OAB Jovem da Seccional, onde a minha carteira é escrita, a minha carteira de OAB de estagiário é escrita. Elaine, se uma carteira de OAB de estagiário? Sim, sou bacharela, mas mantive minha carteira ativa, porque eu preciso manter ela ativa. E quero e vou, né? E até trocar de carteira. Ontem eu prestei o concurso para o ENAM, né? Elaine, você prestou o concurso para magistratura sem estudar, sem nada? Eu não tive tempo para estudar. Eu recebi um e-mail assim, eu nem sabia que ia ter a prova do ENAM, e do nada chegou o e-mail para mim no último dia. Falei, deve ser coisa de Deus, com certeza. Me inscrevi. Se eu passar, glória a Deus. Se eu não passar, glória a Deus também. Mas eu fui, eu tentei, tenho esperança em passar. Vai ser uma honra chegar para minha presidente da OAB seccional, a doutora Ana Tereza Basílio, e dizer assim: doutora, eu sou a mais nova juíza aqui, a sua aluna, porque eu me considero aluna dela, porque ela nos ensina a como ser um advogado, né? Um advogado com caráter, um advogado com princípios. E ela não abre mão disso. E isso é muito importante, por isso que eu digo que ela é minha mentora. E eu indo aqui, caminhando, Elaine, mas você já é criminalista? Sim, eu quis fazer todas as minhas pós, fiz. E deixei para fazer a troca da carteira no último, porque na época a anuidade era um pouco acima da média. Então eu não ia ter condições de pagar a anuidade da minha carteira, mesmo que de estagiária era cara, e pagar as minhas pós-graduações. Eu não ia ter condições para isso. Então eu resolvi. Todo mundo falou: você é maluca, você tinha que ter feito a prova da OAB primeiro. Não, quem sabe de você é você. Com certeza. Então eu sei de mim. E graças a Deus, se eu estou onde eu estou, se eu cheguei aonde eu cheguei, se hoje eu lido com uma presidente da OAB do Estado, que todo mundo, até a gente não precisa ter medo, só respeite. Porque o que ela tem de amor para dar, e se você chegar até a ela, pedir ajuda: doutora, eu quero fazer mentoria, doutora, como que eu faço para entrar para essa comissão? Doutora, ela tá ali sempre de braços abertos para ajudar. E assim, eu posso falar porque eu tenho contato direto com ela, como eu disse. Ela não me chama de doutora porque eu sou mais uma na fila, não. Ela me chama pelo nome, ela me chama de Elaine. E eu já me sinto muito honrada por isso. E é o que eu falo, gente, a oportunidade ela é para todos. Ela é para todos. Eu entrei lá para pegar minha carteira de estagiário e fui convidada para entrar na época da antiga Jovem, que era uma outra gestão, e dei continuidade na gestão da doutora Ana, que a doutora Ana era vice-presidente na época e hoje é a nossa honrosa presidente, porque o que ela fez pela advocacia, o estagiário antigamente pagava uma anuidade que ele não tinha condições. Hoje o estagiário paga uma única taxa de R$30. Como a anuidade do advogado também foi reduzida. E hoje, aqueles que não tiveram condições, por conta do país, né, que está em recessão, está tendo a oportunidade de pagar em até 48 vezes, sem juros. Então, assim, eu vivo ali, eu convivo com isso ali, e isso tem feito muito para minha mente superação.
E eu tenho certeza que minha família se orgulha de mim, como eu te falei, que eu, por conta da OAB seccional, do doutor Luciano Bandeira e a nossa honrosa doutora Ana Tereza Basílio, eu fui parar na conferência em Belo Horizonte, onde eu fiquei 5 dias na maior conferência do mundo. A conferência onde reuniu os 26 estados e a capital e entrou para o Guinness Book. Nossa. Eu tenho isso no meu currículo. Como outras conferências da Marina da Glória, mas essa de BH foi um mundo. Foi disponibilizado um ônibus da Ordem. Ah, mas esse ônibus não foi de graça, porque vai ouvir, vai ter esse comentário. Não, não foi. Mas se eu fosse pagar uma viagem, uma condução aérea, ou até mesmo um transporte coletivo, eu ia pagar muito mais do que o valor que eu paguei. Eu paguei um valor simbólico para ficar 5 dias e voltei. E não foi um ônibus qualquer. E assim, a gratidão, ela é imensa. Como eu disse, minha vida é um desafio. E eu tô aqui, é o que eu falo, eu já sou uma mulher negra, sou chamada de doutora. Coisa que qualquer um pode fazer. E assim, eu tenho muito orgulho do meu pai. Tenho muito orgulho da minha mãe. Meu pai é mais conhecido como Seu Ziquinho, mas o nome dele é Alonso. A minha mãe, Sueli, eles são separados, mas se um passar mal, o outro tá ali, e vice-versa. E se eu sou quem eu sou, eu agradeço a eles. Sempre me ensinaram que princípios são inegociáveis, e isso para mim é muito importante. E eu não posso deixar de citar nessa minha trajetória de luta a Andréia Perazzoli, que hoje ela é secretária-geral da ANACRIM. Ela foi minha presidente da metropolitana da ANACRIM. A ANACRIM é a Associação Nacional de Advogados Criminalistas. Ela é uma das maiores, não, ela hoje já é a maior. Ao James Walker, que é o presidente nacional da ABRACRIM, porque eu aprendi muito e aprendo todos os dias com eles, porque são grandes mestres no direito criminal. E agradecer também ao doutor Bernardo, acho que é Bernardo Mendes, perdão, não estou lembrando, doutor, mas você sabe que é o senhor, homem negro, que também lutou para vencer. Ele é especialista na tribuna, né, no Tribunal do Júri, que eu sou apaixonada pelo Tribunal do Júri. Eu sou apaixonada pelo direito penal, tanto que eu sou criminalista civil, sou criminalista também militar, sou especialista em direito penal militar, e também sou especialista no previdenciário, trabalhista, também na área civilista. Eu fiz milhares de especializações. Então eu falo que se eu pude, você pode, meu amigo pode. É por isso que, para finalizar aqui, não me alongar, né, pedir aos meus irmãos negros, meus irmãos de luta, né, porque o racismo é um câncer que precisa ser erradicado. Por isso que eu pedi para finalizar a fala assim, porque o racismo está matando muito. E ele não mata a carne apenas, o racismo mata a alma. Hoje eu estou aqui sendo entrevistada por um homem branco, com muita honra, meu amigo Cláudio. E eu, como mulher negra, jurídica. Elane, você ainda não pegou a sua carteira lá, hein? A vermelhinha. Não, estou bem próxima. Prestar o concurso da ordem. Ah, ótimo. Mas, gente, não existe raça negra, existe raça humana. Então, aqui eu e o senhor Cláudio, nós somos aqui um exemplo para a nossa sociedade. Aqui tem uma mulher negra, do outro lado tem um homem branco entrevistando uma mulher negra. Então não existe apartheid. Não existe essa que eu não vou estar sentada do lado de um homem branco porque a descendência dele açoitou todo o meu povo, maltratou, matou, violentou. Não foi o Cláudio. Foi o passado. Passado esse que é vivido hoje. Não pelo Cláudio. Não pelo Cláudio. Então eu não posso julgar um por todos ou todos por um. Não. E então eu peço, gente,
Olha, eu peço a todos, de todas as classes, de todas as etnias, porque eu não vou falar de raça. Raça, não existe raça, é para animal. Nós somos humanos, seres humanos. O racismo está matando. Ele mata a alma. Eu sofri racismo. Sofri racismo dentro de um banco, onde eu desisti, cometi até esse erro, né, de levar adiante, porque naquela época eu já estava muito fragilizada, porque eu ia operar, minha cirurgia, então eu não queria me assolar mais. Então eu não digo nem que seja arrependimento, eu precisei focar na minha vida. Mas eu sofri e sofro até hoje. Aos olhares, o que essa mulher negra está fazendo aqui? É o olhar. A boca não vai falar porque sabe quem eu sou, sabe da minha qualificação profissional. Hoje eu sou bacharel em direito, sou especialista no direito criminal. Então sabe que se falar vai ter consequências. Ainda mais agora com a nova lei, né, atualizada em relação ao crime de racismo, que aumentou. E a injúria agora não é mais 2, 3 anos de reclusão. Não, gente, aumentou. A punibilidade está aumentando. E eu agradeço muito aos nossos governantes, à Secretaria de Segurança Pública, e agradeço muito mesmo por olhar para nós e ver que estamos morrendo. Porque todo negro é vagabundo. Todo negro, ele é ladrão. Gente, existe ladrão de todas as etnias. Branco, preto, pardo, azul, amarelo. Não existe cor para ser criminoso. E nós sabemos disso. E eu peço também, né, na finalização da minha fala, para acabar também com a intolerância religiosa. Não interessa se eu sou cristã, pentecostal, não interessa se o senhor é um candomblessista, se a outra é um bandista. Vamos respeitar o direito do próximo, o direito dele escolher. Nós vivemos num país laico. O que significa isso? É um país miscigenado de religião. E cada um tem o direito de viver a sua. Chega de guerra, chega de morte. Vamos focar na saúde, que está defasada. Vamos focar na educação. Vamos fazer mais planejamento para a educação. Vamos fazer mais planejamento para a saúde. Por que não fazer faculdade para todos? Eu me formei numa faculdade particular, mas bolsista. Eu fiz uma prova na faculdade, passei, ganhei 80% de bolsa, pagava um valor bem irrisório. E depois fui para o FIES. Mas outros não têm essa oportunidade, nem esse conhecimento. Então, eu peço aos nossos governantes, mas tem o SISU, tem o ProUni, nossa, mas a dificuldade é muito grande, porque eles precisam ter acesso à tecnologia. Dentro das comunidades não tem, é complicado, é escasso. Então, vamos facilitar, dizer que vamos criar um planejamento onde essas pessoas podem ir às faculdades para fazer lá suas inscrições manuscrita, manualmente. Porque o SISU, ótimo, FIES, ótimo, ProUni, ótimo, mas para quem tem acesso à tecnologia. E quem não tem acesso à internet? O que fazer? Vamos dar uma dica aqui que me veio à mente. Tem tanto movimento social bacana. Vamos preparar um mutirão nas comunidades para a gente levar o computador, fazer um atendimento aos jovens em épocas de inscrição. Não só SISU, enfim, todos os programas, né, que é direito de todos, vamos levar para quem também precisa e também é de direito. Correto. É uma hipótese, não só a do papel, que já deve. Essa daí, para mim, é até mais fácil, porque vem de cima, né? Não precisa terceirizar, não precisa de ninguém. Mas não é só quem tem a caneta na mão, não. É o empresário também que quer devolver ao mundo o que o mundo lhe ofereceu, né? Cara, tem gente precisando trabalhar, disposta a organizar esses projetos, né?
financia, faz um bem para si mesmo, né? Porque quando a gente ajuda uma pessoa, na verdade a gente está se ajudando. Exatamente. Né? Eu dei para aquela pessoa, não, eu recebi a oportunidade de dar. E quando a gente dá o que tem muito, é legal pra caramba. Quando a gente dá aquilo que tem pouco, é melhor ainda. Então, independente de qualquer coisa, doa seu tempo para quem precisa, doa o que você tem de melhor para quem precisa, porque fazer diferença na vida das pessoas é o nosso objetivo de vida, né? É essencial. E como ele disse, senhores empresários, que nossas palavras toquem o coração dos senhores, né? A comunidade está sofrendo. E eu tô aqui. Elaine, você está doente, sim. Mas eu ainda respiro. E o meu cérebro funciona muito bem. E eu consigo, com toda certeza. Então, senhores empresários, por favor, porque aquilo que os senhores puderem doar não será em vão. Eu tenho certeza que não. E é isso. Educação para todos. Chega de racismo. Chega de racismo. Faço minhas suas palavras. Quero agradecer o pessoal que está acompanhando a gente aqui, pessoal que defende os nossos princípios, tudo que foi citado aqui, pró-sociedade. Por favor, procura a gente, tem espaço aqui para todo mundo aqui no MAC Podcast. Então, a gente quer trazer diálogos significativos, sim, que possam de relevância para a sociedade. Quero agradecer muito a Elaine, minha amiga. Prazer recebê-la aqui. Estou esperando o seu marido aqui, vamos marcar com ele também. Sim. Vamos agradecer o pessoal que está assistindo o MAC Podcast pela TV Web Paixão, também pelo nosso canal no YouTube. Gratidão sempre por tudo, pela nossa vida, pela nossa família. E até o próximo MAC Podcast. Valeu! Valeu! Obrigado por curtir o vídeo até aqui. Esperamos que você tenha gostado e até o próximo!